uma instrução diferente. É assim, em vez de queimar muito tempo a cantar, temos que aproveitar o tempo que temos para aprender. Irmão Gonçalves é o pregador do dia. Ok. Aqui vamos já simular uma pequena pregação, um pequeno culto, porque nós temos visto os irmãos que vão lá em frente, às vezes quando o dia para pregar, ele tem algumas dificuldades. Como? O que falar, quais são os passos, o que devo fazer. Então, temos que ainda aprender o JA para quando chegar ali, a pessoa pelo menos ficar um pouco seguro. Sim. Vamos resumir as coisas. Já estamos na tribuna. O irmão de dízimo já falou. O irmão de apresentar visita já apresentou. De seguida, é o momento em que o hino já foi cantado de levantar o pregador. Até antes de aqui, já chegamos, já entramos. Já cantamos o hino que o pregador mandou chamar. Não é isso? Cantou Santo Santo, já ajoelharam aí, levantaram, já se cantou. Então podem ficar de pé. O hino que o pregador já se mandou é o hino de... 510. Hã? 510. Não. De hoje? Não, 581. Qual é o hino 581? 581. O hino para o pregador fazer uma oração. 581. Ah, Deus Supremo. Hã? Ah, Deus Supremo. Depois de Deus Supremo, já cantamos. Aceitamos a esperação de pregação. Do pregador, sim, de pregação. Depois de Deus Supremo, o pregador, o que você deve fazer? Aqui estou a dar instrução, né? Não é para você, senão vai. Depois do pregador fazer a Deus Supremo, ele dá um passo para frente. Nunca se ora aqui. Ele dá um passo para frente. E fez ora. A oração que o pregador deve de fazer. Não pode fazer a oração muito longo. Ele tem que resumir, pedir a presença do Espírito Santo, né? Neste lugar, e pedir com que o programa ande bem. Resumidamente. Então, quando quer tocar lá, vai queimar muito tempo. São pequenas... Essa pregação é a mesma coisa, a pregação que ele vai fazer no fim. Então, já fiz. Já sentamos e os irmãos sentem. Já fez essa parte. Então, a parte já que complica aqui é esta. Já se cantou um hino para a gente chamar o pregador. Levanta o pregador. Levanta, irmão. Aqui é o problema. Quais são as palavras que o irmão Gonçalves deve dizer para a igreja? Irmão Pedro já cantou. Silêncio. É a hora de pregar? Então, irmão, o que você deve fazer em primeiro? Não sabe. Então, muitos, quando chegamos aqui, dizemos assim: Maranata. Desculpa, desculpa. Sim. Eu gostaria que o quê? Ele fizesse. Exatamente. Obrigado. Ok. Irmão, faz o que devemos fazer. Depois daqui, levantou o pregador, irmão levantou, Deus está ali. Se não for isso, exatamente. Então, vamos. É que nesse contexto, cada um tem o seu esforço. Então, são esses procedimentos que nós queremos ouvir de ti para dizer que não é assim, é assim. Todos vamos passar daí. Vamos. Primeiro, vou me levantar, não é? Sim. Vou chegar aqui, primeiro é saudar os irmãos. Não, faz parecer que está A executar. Boa tarde, querida igreja. Boa tarde. Não, é boa tarde. Bom dia. Mas não é boa tarde. É boa tarde. Boa tarde, querida igreja. Boa tarde. Saudação em Cristo Maranata. Cristo Vem depressa, preparemos. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por ter nos dado vida, saúde e por tudo que nos fez para estarmos aqui. Em segundo, quero agradecer os irmãos por terem deixado os vossos aposentos e vieram estar neste lugar. E neste momento, nós já chegamos à hora em que vamos ouvir a palavra de Deus, mas antes, porém, vamos orar. Ok? Aqui pausa. É aqui onde devemos perceber. Ele se apresentou? Não. Na igreja tem visita. Conhece ele?
Ele agradeceu a música que o coro especial cantou? Não. Falou um pouco da mensagem da música que estava a dizer? Não. Não. Viram, né? Então, essa parte que devemos todos estar muito atentos. Visita saiu em casa dele, veio aqui, queimou o tempo. E você nem, como pregador, nem recordar que aqui tem alguém que veio te visitar pela primeira vez. Não, estamos a aprender, né? Eu disse que deixa trazer para Exatamente. Então, depois de agradecer pelos irmãos que vieram aqui, é agradecer a visita. A visita. E eu vou me apresentar por amor à visita, porque a tribuna se apresentou lá atrás. Depois dali, agradecer o coro especial que se cantou aqui. E se você entendeu, fala umas pequenas palavras, depois sai. E dali, vamos ao assunto, que é o tema. Então, vamos suponhar, já fez isso tudo. Então, vamos ao tema. Essa parte toda que você deixou, já fez. Já sabe, né? O que você deixou é agradecer a visita e música que se cantou. a música que se cantou e você se apresentar seu nome. Seu nome. São 3. Exatamente. Então, Ok. vamos à pregação. Aí já está. Por exemplo, né? Vamos, já caiu na pregação. Quer pregar? Já na pregação. Sim. Agora que eu não me cortou antes de eu. Não. É que você não pode passar para a pregação sem falar essa que eu estamos dizendo. Não pode pegar a Bíblia sem primeiro falar essas coisas. Assim você já falou essas coisas que você esqueceu. Vamos a pregar? Assim você já pode pegar a Bíblia para a pregação. Vamos. Ok. Sim. Hoje vamos falar de. Depende do que você achar. Silêncio. Fica à vontade, irmão. Depende do que você achar. Não, espera, eu quero procurar o tema. Sim. Bíblia não tinha na cabeça. Não, você pode simular isso. Não, só simula, só porque é um texto, é um... Exatamente. Ok, vou dizer que vamos falar sobre o cuidado com o nosso corpo. Cuidado com o nosso corpo. Por exemplo, a palavra de Deus encontra-se no livro de Mateus 5, 27. Aqui nós vamos aprender que Jesus ensinava para os seus discípulos, assim como a multidão, a tomarem cautelas com o seu próprio corpo. Jesus aqui, ele ensinava que às vezes, por causa do nosso corpo, pecamos. Ou não seja, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo habita. Então tenhamos cuidado, devemos cuidar do nosso próprio corpo, fazendo como o templo de Deus. Amém. Pausa. Você mandou o irmão da igreja para ler? O que você está falando? Não mandei. Você não pode estar a falar, a dizer que Jesus disse isso, está escrito assim, pelo quando as pessoas não estão a acompanhar. É muito perigo. A nossa igreja obriga. O que você deve falar, a pessoa deve estar como? Mas ele falou, Eu falei. Entendam, não pode ditar. Tem que pedir irmão para ler. Por que levamos essas Bíblias? Estamos aqui para fazer o que hoje? Pede irmão para ler. Você pode dizer está escrito, depois já leu alguns versículos por tempo, ou um livro muito grande. Você pode dizer, depois vamos ler no versículo X. Mas primeiro versículo você abrir na Bíblia, o capítulo, deve mandar à igreja alguém para ler. Ou você mesmo pode ler. Então, depois de ler, você não pode explicar o que está na Bíblia antes de orar. Estão a entender? Se você está a explicar, quem te inspirou? Pediu a presença de quem? Estão a entender essa parte? Se estou errado, vou dizer, meu irmão, o diretor está errado. Abriu a Bíblia. Hoje vamos falar acerca do manual da igreja. Exemplo, é o título. Então, vamos ler a Bíblia no livro X, no capítulo X, no versículo X. Quem encontrou pode ler, ou eu mesmo posso tomar a leitura, peço à igreja para que possa me acompanhar. Você lê. Depois de ler, só ler. Então, vamos pedir a presença do Espírito Santo. Orou. Ou pede alguém que você acha aí para orar. Aquele de idade. Você não há de pedir o irmão de classe, que criança aí, jovinho assim para orar. Não. Pede um ancião idoso, ou irmão idoso, ou direção da igreja, um dos membros da direção da igreja para orar. Se você achar que não pode não orar, mas se você achar que quer orar, ora. Ora você mesmo. Sim? Eu fiquei
expliquei pouco atrás aí. Por exemplo, conforme que, como pregador, assim, né? Estamos na tribuna aí. E tendo eu assistindo muito quando as pessoas estão na tribuna, pede pessoas estar no banco a orar. Também. É lícito isso? É isso. Exatamente. Que o líder que pode pedir a alguém para orar. Não, essa pessoa Sim. pode ser um ancião idoso. É pedir a presença do Espírito Santo. Se não é lícito, você mesmo pode. É por isso que nós aqui estamos a aprender. Então, se acha que não, mas eu já vi pastores até pedem. Sim? Sim, pode falar? Não queria ser assim. É como as ofertas. Nós não adiantamos estar errados, porque nós falamos que sempre, nós a mente é que faz muita coisa, sabe? É como a pessoa que recebe as ofertas. Aquele é que faz grande trabalho para passar aqui. Exatamente. Não teria orado outra pessoa. Exatamente. Ele mesmo que deve. O que eu sei, é a pessoa que recebeu, ele que é a pessoa que entrega. Que eu sei. Então, por isso, aí, quando a pessoa está a pregar, pode tomar, como ele disse, isso não está nada mal. Toma, irmão, é para o quê? A pessoa que você está a escolher tinha que saber, como o irmão doutor estava a falar, tinha que você saber que é a cabeça da... Exatamente. Toda ela. Entrega. Estou a dizer aqui. Depois de você orar, porque aquilo de orar, primeira coisa, você chegou ali, primeira coisa, não é isso? Chegamos ali, orou, amém, não é isso? Depois, quer pegar a Bíblia, como nossa explicação, quer pegar a Bíblia depois de ler o que. Depois de acabar, você viu que eu já orei. Pedir permissão, pode pedir a um oficial da igreja para fechar. Pode pedir, irmão, pode fechar. Aí não está nada. Para mim que eu vejo, não sei. É fecho. Não, estava a abrir. Sim, fechar sim. Eu sei ele fechar, não abrir. Sim, abrir é contigo. Exatamente. Fechar, então pede um diretor, um diácono. Então pode falar, podemos fechar aqui. Muito obrigado. Vamos correr com o tempo. Não podemos que estamos a votar. São um contribuinte muito positivo. Irmão, antes, falamos aqui, antes, pede a igreja para que leia e acompanhe. Até se é possível, tenha paciência. Encontraram? Sim. Tenha paciência? Encontraram? Sim, então pode me acompanhar, ou você pode ler, o irmão ali pode ler. Depois, ora, pedir a presença do Espírito Santo. Depois, pode falar da mensagem. Por exemplo, um texto muito simples que você conhece. Até o que eu gostei, parece que fora estudo. Sabe o que eu gostei? Esta forma de explicação. Há outro também, mesmo a pessoa que está ali, ela sabendo que eu. Então, nós aqui dentro da igreja, eu tenho visto um erro que nós temos aqui, né? Mesmo que nós sabemos que somos mais pesados de procurar livro, não é? Capítulos, não é? Mas se ali que eu ouvir que está a dizer que versículo que, mesmo que você encontrasse, deixa primeiro a pessoa que diz versículo que. Aí nós estamos a errar muito. Esse era o que não vejo. Eu, por exemplo, né? Há a pessoa que quer ler, mas que ele não é muito adiantado em ver o versículo, mas depois ele viu e disse, versículo que? Um como Pedro, como eu sou mais lançado. Então eu é assim. Não. É por isso que eu falei. Ele é que pede. Exatamente. Você que pede. Pode ler ou eu que vou ler. Ele é que deve pedir. Então, já saímos nessa. Vamos anotar as falhas que nós temos tido feito. Então, depois daí, vamos ao pregação. Já depois de pregação, então. Não, ainda não dissolveu a pregação, irmão. Não muito. Um texto simples que nós conhecemos. Mateus 7:20. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrar no reino, você conhece, já ouviu, né? Então, se é para pregação, em poucas palavras, mais pequenas, como que pode desenvolver? Porque o que acontecemos nós? Não adianta falar aqui, até posso adiantar falar. Na pregação, nós conhecemos aquele texto. Está a falar isto, mas aquilo não é aquilo. O que nós fizemos? Saímos do texto. Vamos pegar exemplos de fora. Contamos a história que nem está enquadrado com o texto. As pessoas ficam naquela história e fora do contexto que você deu a mensagem aqui de pregação. Isso tem tido acontecido. Toda a nossa pregação, a história é parte muito importante da pregação porque incentiva. Então a história deve ir de acordo com o contexto bíblico. Nós já vimos muitas vezes, irmão ancião Tapeira, quando chega aqui, nunca prega sem dar alguns exemplos de história. Nunca viram? Mas dentro do contexto. Então, nós vamos colocar as histórias, mas dentro de contexto. Então, você lê um versículo que fala outro assunto, você vai levar a história que fala outra coisa. Não.
Se é possível, prepara aquelas histórias dentro. Se não consegue cantar a história, não há problema, não é obrigação. Acabou em nome de Jesus, amém? Amém. Então, quero agradar também, quero ser visto que eu conheço muitas histórias. Então, a história deve estar dentro do contexto. Direção da escola Jotá. Acho que essa parte que eu tinha apresentado para Jotá. Em nome de Jesus, amém. Amém.